Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando você pensa que tudo finalmente está se encaixando na sua vida? Que tudo está conspirando para um final feliz e, de repente, tudo desmorona num piscar de olhos? Então, eu passei por muitos momentos assim na vida. Eu me casei aos 22 anos e o começo de qualquer relação é sempre mil maravilhas, né? Mas casamento não é coisa fácil, não. Conviver, olhar, sentir a pessoa todos os dias não é coisa fácil. Eu me casei com um homem que era extremamente ciumento. Era demais, era tudo muito exagerado. No primeiro mês de casado eu já engravidei. Foi uma felicidade enorme para mim. Imagina só, ser mãe é algo maravilhoso. Só que por conta dos ciúmes do meu marido, as brigas eram constantes. E o que era para ser um momento tão mágico, tão delicioso, acabou se tornando um verdadeiro pé de guerra. Quando eu estava grávida de 6 meses, a gente começou a discutir. Foi uma discussão feia. Ele até ameaçou me bater, só que na hora ele acabou desistindo, ele recuou. Eu me sentia humilhada, destruída por dentro. E isso foi só o começo. Quando a minha filha completou 2 anos, aconteceu a primeira agressão física. E por vergonha e medo eu fiquei quieta, eu me calei. Mas depois dessa primeira, todas as vezes que nós discutíamos, ele vinha e me agredia. Isso aconteceu por 4 longos anos. E você deve estar aí se perguntando, mas peraí, você não fazia nada? Gente, eu tinha um medo tão grande. Sei lá o que ele poderia fazer se eu de repente fosse lá e denunciasse ele. Mas o pior é que essas brigas aconteciam na frente da minha filha. Era isso que partiu meu coração. Aí chegou uma hora que não deu mais. Não, eu estava cansada de tanta humilhação, de tanta briga, e decidi que aquele era o momento de me separar. Eu estava totalmente decidida a dar um basta em tudo aquilo. Eu insisti e meu pai me levou para a delegacia. Esse casamento durou 6 anos. 6 anos de humilhação e vergonha. A única coisa boa disso tudo foi a minha filha, que é a minha princesa. Depois de todo esse trauma que eu vivi, eu comecei a ficar insegura em relação ao amor, em relação às pessoas. Tive até que fazer um tratamento psicológico para tentar superar tudo isso, sabe? Resolvi seguir minha vida. Levantei a cabeça, segui em frente com a minha filha. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz minha faculdade, dei a volta por cima. Durante 10 anos eu tive medo de me envolver, tive medo de me entregar para um outro homem. Mas um dia eu entrei num aplicativo de relacionamento e eu conheci o Gustavo. A gente começou a conversar e só pela conversa eu senti que ele era um cara legal. Eu estava há 10 anos sem ninguém, até que a gente resolveu tomar um sorvete e se conhecer pessoalmente. Nesse momento a gente conversou bastante e eu, claro, para garantir, perguntei se ele era solteiro mesmo. É que na verdade eu sou separado há uns 2 anos. Ah, é? Nossa, coincidência, eu também sou separada, só que já faz um pouco mais de tempo. Aí, tá vendo? Mais uma coisa que a gente tá combinando. Eu acho que a gente deveria sair mais vezes pra conversar, pra se conhecer melhor. Eu gostei da nossa conversa, viu? Será que eu posso te ligar? Ô, Valéria, eu sou legal, eu juro. Você vai gostar. Me dá essa chance, vai. Eu não queria namorar, só que ele era tão atencioso e as nossas conversas eram legais, sabe? Todas as noites, quando ele estava trabalhando, ele me ligava e a gente ficava horas e horas conversando. Ele se abria comigo, contava as coisas íntimas e muitas vezes ele me convidava para sair. Só que eu não aceitava, não. Sei lá, eu tinha a minha vida e depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda tinha medo de me envolver de novo, de, sei lá, acontecer alguma coisa. Mas um dia eu coloquei na cabeça que eu não tinha nada a perder. Aí eu criei coragem.
decidi aceitar o convite e fui. A gente se encontrou numa pracinha e conversamos por umas 3 horas. Ficamos ali batendo papo, rindo. Nossa, foi bem divertido, foi gostoso mesmo. Até que ele resolveu abrir o jogo e contar algumas verdades. Ele falou que o nome dele não era Gustavo, e sim Augusto, e que ele era policial rodoviário. Eu achei estranho. Achei estranho ele mentir sobre essas coisas, mas eu relevei, sabe? A gente se conheceu por rede social mesmo, e as pessoas mentem às vezes até por segurança. Até porque ele era policial, né? Continuamos o nosso encontro e quando ele foi me deixar em casa, na despedida, ele me deu um beijo. E foi algo mágico, sabe? O beijo encaixou, foi gostoso. Depois desse dia, ele sempre foi muito carinhoso e eu fui me apaixonando por ele. Há 10 anos eu não sabia o que era sentir isso. Finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha encontrado alguém e parecia ser mesmo a pessoa certa. Tanto que logo apresentei ele para minha família e também conheci a família dele. Só que ele nunca me levava na casa dele. Ele sempre dizia que estava reformando ou dava uma desculpa qualquer que logo me levaria. Mas como íamos sempre na casa do pai dele, da irmã, dos tios, eu não ficava preocupada com isso não. Eu já tinha conhecido a família toda e até a filhinha dele. Cada dia a gente estava mais próximo e ele sempre dizia que eu era o amor da vida dele. A gente fazia até planos para casar, para morar junto, e ele falava que a gente seria a família mais feliz desse mundo. Eu ficava toda derretida, já que meu sonho também era ter uma família grande, feliz, como todo mundo quer. Era um namoro normal, a gente passeava muito, tirava muita foto, ia juntos para a igreja, até que decidimos que estava na hora de morar junto. E até falávamos de ter um outro filho, hein? Mas um dia aconteceu um negócio muito estranho. Eu recebi uma mensagem perguntando quem eu era. Como assim quem eu era? Mas eu vi o nome e descobri que era a mãe da filha do Augusto. Ela começou a me xingar, falou que era a mulher dele, mas eu só falei que era comigo que ela estava falando. Que até foto nas redes sociais a gente tinha, que até os pais dele eu conhecia. Foi tudo muito estranho, muito esquisito. Ela não respondeu minha mensagem, então eu acabei deixando pra lá. Imaginei que fosse uma louca qualquer. Eu nem toquei mais no assunto e meu namoro com Augusto seguiu firme como nunca. Ele continuava falando em aumentar nossa família. Só que eu falei que antes a gente tinha que morar junto, né? Porque toda vez que a gente achava uma casa, ele começava a me enrolar. Dizia que tinha que pagar a dívida e que logo a gente poderia mudar. Só que toda vez, mas toda vez tinha uma desculpa. Só que eu amava o Augusto, como eu nunca tinha amado ninguém. Então eu engravidei. Achei que isso seria o pontapé para tudo se acertar, para as coisas começarem a andar. Era o sonho dele, né? Nossa, eu fiquei tão feliz com essa notícia. Só que quando eu dei a notícia, a reação dele foi meio estranha. Como grávida, Valéria? Como assim? Você vem agora falando... Como assim grávida? Ué, Augusto, grávida? Nós vamos ter um filho. Eu sei que é o filho, né, Valéria? Mas esse filho é meu? Augusto, que pergunta é essa? É você que é meu companheiro, não é você que vivia me pedindo um filho? Agora a gente conseguiu. Meu Deus, mas você me pegou totalmente de surpresa. Eu não sei nem o que dizer. Desculpa até reagir dessa forma. Eu acho que eu, sei lá, tô com a cabeça em outro lugar. Na verdade, eu nem acredito se isso é verdade mesmo, se você tá grávida, se você... Eu vou ser pai. Olha, isso realmente... Isso é um presente de Deus. Na verdade, é um presente de Deus. Ele fingiu estar feliz, mas dava pra ver que estava meio em choque e a partir daí, o Augusto foi ficando cada vez mais estranho. No final de semana seguinte, ele sumiu, desapareceu. Disse que estava passando mal. Eu até falei que eu ia levar ele para o hospital, só que rapidinho ele disse que já tinha ido, que só precisava repousar. Tava muito estranho tudo aquilo, muito estranho. Aí ele me ligou. Ele me ligou e demorou para eu entender o que estava acontecendo.
porque eu só ouvi uns gritos de mulher no fundo. O Augusto passou o telefone para ela e ela me xingou até não querer mais. Ela falava que eu estava dando golpe da barriga. E aí falou, para minha surpresa, ela falou que ela era mulher dele, que eles eram casados. Eu entrei em choque. Como assim casados? Como que ele conseguiu mentir tanto tempo para mim? Eu não sabia nem o que fazer. No dia seguinte ele me procurou. Cara de pau. Me procurou dizendo que eu era a mulher da vida dele, que ele só gostava de mim, que o casamento dele já não ia tão bem. Eu não sabia nem o que fazer. Só que eu disse pra ele que se fosse verdade, ele tinha um prazo pra resolver a separação. Ele falou que ia resolver sim, mas que queria um DNA pra ter certeza de que o filho que eu tava esperando era dele. Aquilo pra mim era uma afronta. Só que eu aceitei. Eu aceitei porque eu sabia que o filho era dele. Qual era o problema, então? A gente chegou a marcar o exame. Só que ele desistiu. Desistiu porque sabia que o filho era dele e ele não queria assumir nenhuma responsabilidade. Olha aqui, Valéria, deixa eu deixar as coisas bem claras. Olha, eu até posso assumir esse bebê, mas eu não vou ficar com você. Augusto, mas não foi você que falou pra mim que ia lá resolver suas coisas, sua separação com a sua esposa e que depois ia vir me procurar, homem? Eu disse, mas sabe como é? Eu tomei outra decisão e eu não posso largar minha família, sabe? Eu tenho uma filha com a minha esposa, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida com ela, você entende? Ah, e agora que você pensou nisso, Nossa, fácil, né? Fácil dizer isso, né? Você já me enganou mesmo, né? Ai, como eu fui idiota, meu Deus, como eu fui idiota! Eu até admito que eu errei, sabe? Eu não vou ficar aqui discutindo com você, não. Eu errei, eu errei, mas olha, eu realmente gostei de você, gostei muito. Só que agora, a realidade é outra. O meu mundo desabou. Eu depositei todas as minhas fichas no Augusto. Depois daquele casamento fracassado que eu vivi, era o primeiro homem para quem eu me abria. Eu ainda descobri mais mentiras sobre ele. Ele não era policial coisa nenhuma, ele era porteiro. E mesmo descobrindo que ele tinha mentido o nome, a profissão e que era casado, eu ainda acreditava que a gente ia ficar junto. Eu amava, na verdade, eu amava esse homem. Só que era um homem que não existia. A verdade é que ele nunca quis mesmo ficar comigo, se separar. Por isso que ele me enrolava tanto quando a gente ia procurar um lugar para morar. Olha que loucura! A que ponto ele chegou a procurar uma casa para morar comigo sem nunca ter tido essa intenção, meu Deus? Eu fiquei completamente arrasada. Eu me sentia humilhada. Só que eu tinha um bebê para cuidar, né? Todas as vezes que eu tentei contato com Augusto, ele falava para eu não encher o saco dele, que era para eu esquecer ele. Aquele homem que me pedia um filho, que me pedia para aumentar a família, agora me falava para eu parar de encher o saco dele. Até que chegou uma hora que eu cansei. Eu cansei de ser humilhada. Eu não precisava disso. Eu resolvi nunca mais procurar o Augusto. Não foi fácil, não. Eu voltei a trabalhar, aluguei uma casa e mudei, mesmo grávida. A casa não tinha nada, só tinha uma cama. Só que Deus colocou um monte de pessoas iluminadas na minha vida que me ajudaram tanto. Eu ganhei móveis, eu ganhei berço, enxoval do meu filho completo. Tudo que você pode imaginar, eu ganhei. E o meu príncipe nasceu no dia 17 de maio desse ano de 2019. E é o presente mais maravilhoso que Deus deu para mim. E para minha filha, que hoje também já tá uma mocinha. Olha, foi muito difícil, viu? Muito difícil assumir esse filho sozinha. Eu tive que pedir ajuda da prefeitura, da justiça para conseguir alimento, fralda, todas essas coisas. Hoje eu ainda tenho até um processo na justiça contra o Augusto e nos próximos dias a gente vai fazer o DNA. Só que de uma coisa eu tenho certeza. Independente do resultado, eu sou a mãe. Eu sou o pai dos meus filhos. E esse homem, mesmo com o DNA, não vai ter acesso nenhum sobre o meu príncipe.
Hoje eu vivo feliz ao lado de quem eu amo, os meus filhos. Eu dou o melhor por eles e, com a ajuda de Deus, hoje eu me sinto uma vencedora. E para finalizar minha história, a gente vai ver uma música que fala muito sobre essas mulheres guerreiras, essas mulheres de verdade, que mesmo sozinhas são fortes e não desistem nunca.